Livro Minhas Cartas a Lohana, segunda edição, 2023, Tapiramutá, Bahia. 6 de setembro de 2023. Breno Ferreira da Silva. Volta Grande, Tapiramutá, Bahia. Ao leitor. É necessário que saibas, que quando escrevi este livro eu não tinha nada, senão ela. Como também que me entreguei de corpo, alma, espírito e pensamento. E o meu maior erro, talvez, foi amá-la tanto. A minha idolatria era tal que, juro pelos céus, houve momentos em que pensei nela mais do que em Deus. Algo que Rollo Tomassi, em seu livro De Rational Male, 2013, descreve como um maite ou o mito da alma gêmea. Lohana foi o meu primeiro amor, o meu primeiro beijo. Foi a chama viva que pude ter em minhas mãos durante os vultos inconscientes de minha juventude e ensino médio. Ela era a menina mais bonita do colégio. Este livro foi um ato desesperado, uma súplica, uma prova de amor expressiva ante a sua partida de minha vida. Mas vejo, 4 anos depois, que essa partida não se deu de estado para estado, mas de coração para coração. Acredite se quiser, não te obrigarei a levar as minhas palavras a sério, mas ela partiu sem nenhuma razão. Inventa o que quiseres, diga que a traí, que a difamei, que lhe faltei com respeito e que fui demasiado violento, e eu aceitarei tudo, ainda que seja mentira, só para que sua partida faça sentido. Este livro chegou a ser censurado mais de uma vez. Salvo engano, 3 vezes eu o retirei da internet e da gráfica. Quem o censurou? Um governo? Um ditador? Um inimigo? Não. O censor foi o meu antigo amor. Ela não queria que outras pessoas vissem, ouvissem ou lessem o que eu tinha escrito para ela. Por quê? Um amigo próximo chegou a me dizer que, de certa forma, ela tinha vergonha de mim e do livro. Fiquei inconsolável. Esta é a minha obra mais falada, apesar do sentimentalismo exagerado, das coisas particulares de adolescente e dos sonhos que foram todos destroçados pelo presente, que era o futuro. Já ouvi várias leitoras desejando que um livro assim fosse escrito para elas. Homens dizendo que jamais escreveriam um livro para uma mulher e até mesmo pessoas que juravam que este livro era de ficção e que Lohana tivesse sido inventada por mim. Será que não foi? Este último comentário foi de uma menina do Pernambuco, Cristiane, que chegou a fazer uma resenha da obra. Vi a necessidade de fazer uma segunda edição porque muitas pessoas se interessaram pelo livro, inclusive uma outra Lohana, que estava na Argentina e se dizia ansiosa para ler as cartas. Decidi fazer uma nova capa, colocá-lo em revisão e escrever esta anedota, para que o leitor saiba o que aconteceu depois do livro. Nas primeiras impressões, havia muita imperfeição, porque foi um livro escrito em cerca de 2 meses. Faz uma semana que a encontrei num evento da igreja. Não tive sequer vontade de olhar em seu rosto. Não olhei na direção que ela estava, mas notei a sua presença nas fotos do congresso um dia depois. Lembro que nós ficávamos conversando até altas horas da noite, que também tínhamos o costume adolescente de ficar apresentando músicas novas um ao outro. A última música que eu enviei para ela foi Forever by Your Side, de Manhattans, 1983. Eu estava bêbado, deitado no chão de uma kitnet, morando sozinho em Goiás. Sim, atravessei uma fase de alcoolismo. Afastei-me da igreja. Isso tudo aconteceu quando senti as fortes pancadas da vida, e descobri que o mundo não era o meu amor. Por outro lado, por mais que eu não quisesse continuar escrevendo, continuei explorando esse sentimento em vários livros. Poemas Vagabundos numa Cidade Estranha, 2019, Uma Fornalha de Nada, 2020, Multidão de Mortos, 2020, Os Donos da Cidade, 2021, Bernardo, 2023, e O Meu Sangue se Derrama como Pó, 2023, e outros tantos poemas que não publiquei ainda. Posso dizer com convicção que meu amor por ela era, além de romântico, quase paternal. Orei durante noites intermináveis por sua vida, sempre derramei meu pranto por ela quando não estava bem de saúde, quando se encontrava com febre ou no hospital. Sempre pedindo a Deus para eu não perdê-la, para que ela não fosse usada como tantas mulheres o são na atualidade. Mas Deus nunca me deu nenhuma resposta, nenhum sinal. Ela se afastou e não voltou mais. Fui fraco, e até covarde,
Quando escrevi este livro, porque não escrevi a verdade tal como havia, porque isso causaria escândalo. Tentava alertá-la das suas companhias, porque isso certamente a levaria a tentações na carne. Se fosse escrevê-lo hoje, certamente seu conteúdo seria mais profundo e pesado, dado a angústia e o langor dos dias negros. Mas Deus sabe de todas as coisas. Apesar de tudo, eu queria agradecer a ela por me permitir amá-la ainda que na minha cabeça. Mas isso, por si só, já valeu a pena. Jamais conseguirei ser romântico novamente. Outra maneira que eu havia inventado para fazê-la vislumbrar o futuro era a gravação de áudios, nos imaginando anos depois, como Veneza, Estados Unidos e futuro, e ainda um outro áudio que não porei neste livro, sobre nosso beijo, por ser prolixo demais. Com essa ação, conseguia fazê-la ter dimensão do que eu queria para nós. Ela me prometeu, nessa época, duas coisas simples: gravar um áudio para mim com suas visões do futuro e escrever nas páginas que ela deixou em branco na minha cópia, das duas primeiras impressas, deste livro. Ela, como uma encarnação digna da vida para me fazer homem, não pôde cumprir as pequenas promessas, muito menos as grandes. Ela hoje parece muito feliz com seu namorado. E que este livro não sirva apenas para o propósito com o qual foi escrito, e fracassou, mas que ele possa ficar na memória daqueles que o leram, como uma linda história de um amor que não foi compreendido nem correspondido à altura e por isso não teve um final feliz.